Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga e nesse vídeo vou fazer a análise completa do trailer de Werewolf by Night, o especial de Halloween do lobisomem aí da Marvel pro Disney Plus, e vou comentar todos os detalhes, easter eggs e referências que estão presentes nesse trailer, que já deu algumas pistas aí sobre a possível chegada dos Filhos da Meia-Noite no universo da Marvel e também apresentou, além do lobisomem, outros personagens importantes da Marvel nos quadrinhos. Então sem enrolação, o seu Percival solta o primeiro trecho aí do trailer pra gente analisar as primeiras imagens. This Halloween, you can't escape the shock. O trailer abre com uma casa misteriosa, no meio de uma floresta sombria com árvores sem folhas, onde um clã de caçadores vai se reunir. A entrada da mansão é protegida por guardas armados. Dentro da mansão, a gente vê os caçadores entrando e atravessando um corredor, usando roupões cerimoniais e sendo escoltados pelos guardas, aparentemente se preparando para uma espécie de ritual. Esse corredor aparece novamente mais pra frente no trailer, em uma cena do lobisomem já transformado, batalhando contra os mesmos guardas que a gente viu guardando a casa ali na primeira imagem. E uma das pessoas que aparece com esse roupão cerimonial tá toda vestida de branco por baixo. Ela vai aparecer novamente mais pra frente no trailer, sem o roupão. O trailer segue com uma imagem aérea desse lugar, onde provavelmente vai acontecer a caçada. É um lugar bem misterioso, cheio de muros e escadas, quase como um labirinto gigante. Aparentemente, olhando ao fundo, esse lugar fica no meio do nada. Terror of Werewolf by Night. Tonight, it is every hunter for themselves. Good luck. I'll be rotting for you. No começo desse trecho, a gente vê um homem barbudo segurando uma espécie de clava medieval e se virando pra trás olhando um arbusto. O arbusto começa a se mexer de repente. A gente vai ver a sequência dessa cena no final do trailer. Depois a gente vê uma imagem da atriz Laura Donnelly, inicialmente apontando uma espécie de arma pra alguém, mas depois abaixando essa arma. Como um dos inscritos aqui do canal comentou no nosso react, o Davi Santos, ela provavelmente vai ser mesmo a Elsa Bloodstone, a caçadora de monstros do universo da Marvel nos quadrinhos. Ela é a maior caçadora de monstros aí conhecida no universo da Marvel e usa um rubi místico no pescoço que dá poderes sobrenaturais pra ela. A Elsa já fez parte dos Filhos da Meia-Noite e da Legião dos Monstros. Nessa imagem não dá pra ver o rubi que ela usa no pescoço nos quadrinhos, então pode ser que esteja debaixo da gola da roupa dela ou pode ser que ela não tenha ganhado o rubi ainda. Depois uma personagem inédita criada pra esse especial de Halloween, chamada Verusa, fala que naquela noite seria cada caçador por si. Os caçadores se reúnem no saguão principal da mansão misteriosa. É legal reparar que os guardas armados também estão presentes ao fundo nessa reunião. Eles estão em todos os lugares ali. Depois nós temos a primeira imagem de Gael Garcia Bernal como Jack Russell, o lobisomem, mas ainda não transformado, ainda em forma humana. Ele parece estar com cara de espanto, o que indica que essa seria a reação dele para outra fala da Verusa, quando ela fala mais pra frente no trailer que um deles era um monstro. Jack pode estar com medo de ser descoberto. Também dá pra perceber que todos os caçadores que estão ali usam o mesmo símbolo pendurado no pescoço. E esse talvez seja o símbolo característico do clã dos caçadores. Depois a gente vê uma criatura que parece um zumbi, né, desejando boa sorte pra eles. Ele tá dentro de um caixão de pé. E muita gente achou que esse poderia ser o Simon Garth, o primeiro zumbi da Marvel. E apesar disso fazer muito sentido e o visual tá até meio parecido, eu já vou deixar claro aqui que não é ele. As closed captions do trailer em inglês mostram que o nome desse ser é Ulysses. Esse então é Ulysses Bloodstone, o pai da Elsa. Ulysses é um homem das cavernas que passou 10 mil anos vivo e caçando monstros graças a uma gema embutida em seu peito. Ele passou todo esse tempo em busca de vingança contra um ser extradimensional que matou sua tribo e finalmente morreu no século XX quando concluiu sua missão de vingança, deixando dois filhos, Elsa e Cullen. Esse é mais um indício então de que a menina que aparece entre os caçadores deve mesmo ser Elsa Bloodstone. E a mulher de branco que tinha aparecido com aquele roupão cerimonial no início do trailer, aparece novamente em destaque. Com exceção do Jack Russell, o lobisomem, a Elsa Bloodstone e o Ulysses Bloodstone, eu não consigo identificar nenhum desses personagens aí que aparecem nesse clã dos caçadores. Provavelmente, então, todos esses personagens devem ter sido criados especialmente para esse especial de Halloween, assim como a Verusa que aparece liderando a reunião. Ou então são personagens que até existem nos quadrinhos, mas tiveram seus visuais completamente alterados pro MCU. De toda forma, nós só vamos descobrir isso no dia 7 de outubro, quando sair a série.
perhaps one of you is a monster, masquerading as one of our own. I can't wait to find out what breed of evil you are. Esse trecho começa com a Verusa colocando um crânio numa espécie de recipiente, como se fosse um ritual com velas acesas. Esse crânio talvez seja de uma das criaturas que eles caçaram recentemente. Ela fala que um dos caçadores era um monstro, e ao fundo nós vemos um outro homem que também não tinha aparecido no trailer até então. Ele aparentemente usa um terno e gravatas, então talvez não seja um dos caçadores a julgar pelos trajes. Talvez ele seja um líder ou financiador do clã dos caçadores ou algo do tipo. E ele também usa uma faixa diagonal por cima desse terno, bem presidencial. Enquanto ela fala isso, a gente vê a sombra de um braço peludo e com garras refletida na parede, provavelmente o próprio lobisomem. Depois, mais uma imagem de Elsa Bloodstone com a jaula onde prenderam o lobisomem ao fundo. Aí a Elsa aparece caminhando pelo corredor do começo do trailer, reparem ali nos bancos ao lado, e encontra os corpos dos guardas estirados no chão. Depois uma cena mostra um close de uma vitrola escondendo alguém. Pelas roupas, camisa branca e calças pretas, aparentemente essa pessoa não é nenhuma das que estavam na reunião. Esse deve ser um outro personagem que a Marvel está escondendo no trailer, um personagem misterioso. Depois a Verusa aparece confrontando alguém, provavelmente o próprio Jack Russell, já capturado, dizendo que mal pode esperar para descobrir que espécie de mal ele é. Ela deve ter descoberto quem é o monstro entre eles, mas ele ainda não está transformado, né? Então ela deve estar provocando ele justamente para ver essa transformação acontecer, para ver o Jack virar o lobisomem. E nós também vemos novamente aí o homem engravatado com aquela faixa diagonal. Na sequência, alguém se aproxima dos arbustos com o que parece ser um machado enorme e uma picareta. Tem uma criatura atrás desses arbustos e ela vai aparecer em breve aí no trailer. E a Verusa aparece mais uma vez, dessa vez dando uma risada maléfica padrão aí, né, de filmes de terror, e com alguma coisa escorrendo dos olhos, como se ela estivesse chorando sangue ou algo do tipo. Ela estava perto da jaula onde o lobisomem estava capturado. Jack Russell avança, puxa ela pelo braço e cola ela na grade. Se repararmos em câmera lenta, quando o lobisomem puxa a Verusa, um dos guardas estava bem atrás na imagem e ele imediatamente reage e prepara o bastão para atacar a criatura. E nós vamos ver a sequência dessa cena já no próximo trecho. You wanna see this, darling? Please don't do this. Death is coming for you! Aqui nós vemos o lobisomem dentro da cela sendo atacado pelos guardas, com bastões que estavam dando espécies de choques elétricos em Jack. Essa cela pode ser uma referência aos quadrinhos. Quando Jack descobriu que estava se transformando em lobisomem em noites de lua cheia, ele criou uma prisão para ele mesmo na esperança de não machucar mais ninguém. Vira e mexe, o lobisomem escapava, mas Jack fez de tudo para impedir que inocentes fossem feridos, incluindo se enjaular em noites de lua cheia. E as imagens de tortura aí que o lobisomem está sofrendo se intercalam com imagens de olhos misteriosos. Depois, a Elsa aparece arrancando o braço de alguém que aparentemente tinha uma arma acoplada. E aparentemente era a mesma arma que a gente viu ela carregando no começo do trailer. Parece ser uma besta, né? Um crossbow, aqueles aparelhos de arco e flecha automáticos. E o olhar misterioso aparece mais uma vez, dessa vez com os olhos e a pele muito alterados, né? As pupilas bem alteradas, sugerindo que esse close do olhar pode ser a primeira transformação de Jack em um lobisomem no especial. Na sequência, uma imagem breve mostra provavelmente o Gael Garcia Bernal de costas, do lado de fora da casa, seguindo o que parece ser alguém usando uma cartola e segurando algo em chamas. Depois nós vemos a continuação da cena em que o lobisomem puxa a Verusa pelo braço. Aí nós vemos um dos guardas atacando o lobisomem pelas costas e nessa cena, aparentemente, o lobisomem já conseguiu escapar da jaula e está livre. Esse é o visual mais claro que a gente tem do protagonista no trailer inteiro. A Marvel escondeu bem aí o visual dele, né, durante o trailer. Na sequência, o Jack aparece em forma humana ainda, mas já enjaulado, falando: por favor, não faça isso. Deve ser justamente o momento em que a Verusa estava provocando ele para ver a transformação. E a cena corta para aquele homem barbudo que a gente viu antes no trailer, gritando para Jack que a morte estava chegando para ele. As closed captions indicam que o nome desse homem é Jovan, e pelo nome realmente esse deve ser um personagem também criado aí pro especial que não existe nos quadrinhos. E
E ele também não vai se dar muito bem aí, pelo visto, nesse especial. Algumas cenas do fim do trailer podem ter revelado um final trágico pra ele. Depois a gente vê uma figura com uma máscara de ferro misteriosa. Talvez essa possa ser uma adaptação do Iron Mask, um vilão ferreiro dos quadrinhos que usa uma máscara semelhante e que é líder do circo do crime. Mas não sei não, né? O Iron Mask é um vilão que tem mais a ver ali, mais com a época do Velho Oeste. Então não sei se eles adaptariam aqui, mas é o único personagem realmente que eu consegui encontrar alguma semelhança. Essa máscara aí é bem diferentona mesmo, não consegui pensar em nenhum outro personagem pra traçar um paralelo. Depois o Jack Russell aparece na frente dos arbustos e é puxado por uma mão gigantesca com uma textura estranha. Essa mão pertence ao Homem-Coisa, um personagem dos quadrinhos que vai aparecer mais pra frente em mais detalhes no trailer, e eu vou explicar melhor o que essa cena significa. E pra encerrar esse trecho, a gente vê o lobisomem atacando um daqueles soldados naquele corredor onde vimos os soldados desacordados antes. Olha o banco ali à direita. Como só tem um soldado ali, esse provavelmente é o momento inicial da batalha e mais soldados vão aparecer na sequência para serem derrotados também pelo lobisomem. Werewolf by night. No começo desse trecho a gente vê Jovan usando aquele mega machado que a gente viu mais cedo e atacando duas pessoas. Talvez sejam Elsa Bloodstone e Jack Russell. O lobisomem já teve um breve romance com Elsa Bloodstone nos quadrinhos e nesse especial, aparentemente, Elsa vai se voltar contra os caçadores e ajudar Jack. Eles também vão ter a ajuda do Homem-Coisa, provavelmente, algo que eu vou comentar em breve. E essa deve ser a primeira pista da chegada dos Filhos da Meia-Noite no MCU. É legal reparar nessa cena também que o machado é bem poderoso e corta o muro de concreto com facilidade. Depois o trailer corta para mais imagens da batalha do lobisomem contra os guardas armados naquele corredor. Ele derruba um dos guardas e vemos que 3 já estavam caindo. O 5º ainda estava de pé, lutando contra Jack. Nas paredes a gente vê umas pinturas que sugerem que esse clã de caçadores existe há séculos. Algumas frases esculpidas em latim na parede também dão essa sensação que o clã é bem antigo. Dá para identificar algumas palavras como vocare, que significa chamar, vivat, que significa viver, e do lado esquerdo, aparentemente a palavra alien, uma pista de que esse clã, além de lidar com o sobrenatural, pode ocasionalmente caçar alienígenas que invadem a Terra. Alô, invasão secreta! Mais um pequeno trecho da batalha é mostrado, e depois temos a primeira imagem do Homem-Coisa no especial de Halloween. Nessa imagem, o Homem-Coisa está destruindo a cabeça de Jovan. Lembra que eu falei do fim trágico? Dá pra ver que é o Jovan pelo machado e pela picareta nas mãos. O Homem-Coisa provavelmente estaria protegendo o lobisomem e Elsa Bloodstone dos caçadores nessa cena. Inclusive, quando ele puxa o lobisomem pra dentro do arbusto, provavelmente o Homem-Coisa estava tentando esconder o lobisomem das pessoas que estavam caçando ele. E o Homem-Coisa é um personagem da Marvel que originalmente era só um homem, chamado Dr. Theodore Salles. Ele era um bioquímico que estava trabalhando em um projeto do exército americano para criar um soro que permitia que soldados sobrevivessem a ataques de armas bioquímicas. Ele eventualmente foi realocado para SHIELD e transformou a base desse soro no próximo soro do super soldado, ou numa próxima tentativa de um soro do super soldado. Só que a Amy já ficou de olho nesse soro e atacou o laboratório dele. Ele então se injetou com o próprio soro, mas acabou batendo o carro em um pântano místico próximo do laboratório. Por conta do soro e das propriedades místicas do pântano, ele acabou sobrevivendo e se tornando o Homem-Coisa, uma criatura que já fez parte dos Filhos da Meia-Noite, Legião dos Monstros, Thunderbolts e atualmente é um professor das artes místicas na Academia do Doutor Estranho. E o Homem-Coisa também é o guardião do Nexus de todas as realidades. Essa conexão dele com o Nexus de todas as realidades já foi utilizada pela versão dos Thunderbolts que era liderada por Luke Cage para que conseguissem se teletransportar para qualquer lugar do mundo usando o Homem-Coisa. Então o Homem-Coisa pode ser um personagem muito mais importante do que a gente imagina para o futuro do MCU, principalmente na saga do multiverso, já que ele é o guardião do Nexus de todas as realidades.
Seguindo com o trailer aí, depois de explicar quem é o Homem-Coisa, a gente vê o lobisomem usando o braço para atravessar o corpo de um dos guardas, com as entranhas do guarda voando pelo corredor. O guarda cai morto no chão e depois vemos outra batalha do lobisomem com guardas, dessa vez na frente da jaula que prendia ele no começo do trailer. Se a gente reparar bem, a gente consegue ver que algumas barras da jaula estão dobradas, o que mostra como o lobisomem foi capaz de escapar dali. Vale lembrar que o lobisomem nos quadrinhos ele tem super força, ele é capaz de erguer até 1 tonelada de peso, né? E com essa força toda, se as barras não forem especiais, ele consegue dobrar essas barras com facilidade para escapar. Se for uma jaula comum, ele consegue simplesmente dobrar essas barras aí, abrir essas barras e passar por entre elas. A última imagem do trailer mostra a Elsa Bloodstone assustada dentro da jaula. Pelas sombras na parede ao fundo, dá para perceber que Jack está no processo de transformação em lobisomem. 2 guardas assistem ao fundo. A Elsa provavelmente foi presa junto com Jack por estar tentando ajudá-lo. Inclusive, pela posição dos braços dela, provavelmente ela está algemada nas grades. E eu vou falar aqui já que eu acho que nesse momento ela ainda está sem o Rubi que dá os poderes pra ela. Eu acho que ia ficar até feio a Marvel colocar a maior caçadora de monstros dos quadrinhos da Marvel totalmente assustada que nem ela tá nessa cena. Ela é uma mulher poderosa, ela não se assusta fácil assim. Por isso eu imagino que ela ainda não seja a caçadora que ela vai vir a ser eventualmente, né? Ela ainda não tem os poderes dela. Eu imagino que ela vai dar um jeito aí de ajudar o Jack e no fim desse especial ela provavelmente vai até o caixão do pai dela pra pegar o Rubi e aí sim ganhar poderes. Porque é importante comentar que quem dá o Rubi que dá poderes pra ela é o próprio Ulysses Bloodstone, o pai dela, que passa esse Rubi pra frente. Então ela pode ir até aquele caixão lá onde o pai dela está, pegar esse Rubi e aí sim se tornar de fato a Elsa Bloodstone, porque ela não estaria, se ela tivesse já os poderes dela, ela não estaria assustada daquela maneira. Então pode ser uma história de origem aí, talvez, da Elsa Bloodstone também, esse especial aí de Halloween. E é isso, galera, esses são os detalhes que eu consegui pegar aqui nesse trailer de Lobisomem na Noite, né, que é a tradução aí do Werewolf by Night. E se você não conhece o personagem ainda, se você não sabe quem é o lobisomem, eu vou deixar aqui em cima um link para um vídeo meu que explica em detalhes a história dele. Eu falo sobre a origem, poderes, algumas curiosidades e as histórias dele aí, do lobisomem nos quadrinhos. Então não esquece de conferir lá também para ficar mais a par de quem é esse personagem antes do especial de Halloween. E se eu chamei o especial de Halloween de série alguma vez aí no vídeo, peço perdão, é força do hábito, é um especial de Halloween, mas às vezes a gente acaba falando série porque a gente tá tão acostumado a falar sobre as séries que a gente acaba falando série sem querer. Então é isso, se você assistiu ao vídeo até aqui, eu imagino que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. A gente tem vídeo explicando aí a história de origem dos Filhos da Meia-Noite em detalhes, como é nos quadrinhos, todo o arco de origem deles. A gente também tem vários vídeos aí, estamos comentando cada episódio de Mulher Hulk. Temos análise também do trailer de Invasão Secreta, quem quiser conferir, também já está disponível aqui no canal para vocês verem com todos os detalhes desse trailer de Invasão Secreta. Enfim, aqui é tudo sobre Marvel, filmes, séries, quadrinhos e especiais de Halloween, especial de Natal. Tudo que a Marvel solta, a gente comenta. Então se você gosta de Marvel, não esquece de se inscrever no canal para não perder isso. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.